Conservadorismo. Conservadorismo, como o nome sugere, tenta conservar valores tradicionais na cultura ocidental. Conservadores geralmente promovem a família nuclear, a religião organizada, as forças armadas e os direitos de propriedade. Liberalismo. O liberalismo é geralmente citado como a ideologia dominante na história moderna. Normalmente ele defende que cada indivíduo tenha seus próprios direitos, que o governo seja aprovado por seu próprio povo e que todos sejam tratados da mesma forma perante a lei. Também defende mercados livres, eleições entre múltiplos partidos políticos, uma separação de poderes em diferentes ramos do governo, uma separação da religião do governo, um conjunto de valores fundamentais escritos na Constituição, direitos à privacidade, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e liberdade de religião. Moderatismo. O moderatismo gosta de permanecer dentro do que é chamado de janela de Overton, que é a gama de políticas politicamente aceitáveis para a população mainstream. Na maioria dos casos, os moderados são apolíticos, o que significa que eles não se importam, mas têm um pouco de conhecimento sobre política. Capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. As características centrais do capitalismo são a propriedade privada, troca livre, competição, divisão do trabalho e cooperação social. Socialismo. Existem muitos tipos de socialismo, o que torna este termo abrangente. No sentido clássico, o socialismo descreve meios de produção de propriedade dos trabalhadores, apoiando fortemente golpes de trabalhadores, autogestão democrática e democracia no local de trabalho. O socialismo na era moderna defende a autogestão democrática dos trabalhadores, alta tributação sobre os ricos e a nacionalização de partes-chave da indústria. Um de seus valores principais é a propriedade social. Sindicalismo. O sindicalismo é filho do socialismo e acredita que a sindicalização da força de trabalho, o estabelecimento de organizações revolucionárias de trabalhadores locais e descentralizadas chamadas sindicatos e o avanço das demandas dos trabalhadores através do uso de greves e ação direta são os melhores métodos para se alcançar uma sociedade socialista. Uma vez alcançada uma sociedade pós-capitalista, um congresso ou comuna de sindicatos seria criado para representar os muitos sindicatos ou áreas da economia em um governo central. Corporativismo. O corporativismo defende a organização da sociedade em diferentes áreas de emprego, como agricultura, engenharia militar, etc., para as quais as pessoas são designadas com base em seus interesses e habilidades. Ele acredita em um sistema de regulação entre classes no qual os trabalhadores, empregadores e o Estado negociam entre si para gerir a economia da maneira mais eficiente e satisfazer, em teoria, todas as partes envolvidas. Isso não se refere a um sistema político dominado por grandes interesses empresariais, o que seria uma corporatocracia. Libertarianismo. O libertarianismo valoriza a liberdade como um valor central e busca maximizar a autonomia e a liberdade política. Ele defende um governo muito limitado, acredita nos mesmos princípios do liberalismo como igualdade perante a lei e os direitos básicos à vida, liberdade e propriedade. Separatismo. O separatismo, também comumente conhecido como secessionismo, busca estabelecer uma nação, país, estado soberano ou governo separado de uma nação já existente. Comunismo. O comunismo é centrado na propriedade comum dos meios de produção, distribuição e troca que aloca produtos para todos na sociedade com base na necessidade. Uma sociedade comunista não possui propriedade privada, classes sociais, dinheiro ou Estado. Feminismo. O feminismo visa definir e estabelecer a igualdade política, econômica, pessoal e social entre os sexos. Ele sustenta que as sociedades priorizam o ponto de vista masculino e que as mulheres são tratadas injustamente nessas sociedades. Os esforços para mudar isso incluem combater os estereótipos de gênero e melhorar as oportunidades educacionais e profissionais para as mulheres. Anarquismo. O anarquismo é uma ideologia que defende uma sociedade sem governantes ou autoridade constituída com foco na noção de liberdade. Ele advoga pela substituição do Estado por sociedades sem Estado e associações livres e voluntárias. Ambientalismo.
O ambientalismo, às vezes chamado de política verde, é um termo usado para representar uma gama de ideologias que acreditam que a natureza deve ser um fator significativo na formulação de políticas públicas, seja aumentando a reciclagem, diminuindo as emissões de gás carbônico, interrompendo a poluição da água e outras coisas. Populismo. O populismo se concentra em apelar a um grande número de pessoas e às suas sensibilidades, acreditando que o que as massas desejam deve ser o que as massas obtêm. Ele pode assumir muitas formas, pois seu único requisito é representar um movimento pelo povo. Para o povo, isso faz com que não tenha uma afiliação política real. É frequentemente associado às democracias devido à sua dependência do apoio popular. Muitas vezes divide o povo da elite, sendo frequentemente anti-establishment e antipolítica. Republicanismo. O republicanismo é uma ideologia centrada em um sistema de governo que é não hereditário e em oposição ao monarquismo, dando poder político aos cidadãos em um estado organizado como uma república. Progressismo. O progressismo afirma que a herança que vem do passado não deve ser considerada sagrada e deve, em vez disso, ser vista como menos importante do que o progresso social. Basicamente, é o oposto do conservadorismo. Imperialismo. O imperialismo tradicionalmente acreditava que um país deveria expandir seu poder ou influência por meio de ação militar. Já foi muito popular, sendo considerado uma forma de moderatismo, mas sua popularidade diminuiu ao longo dos anos. O imperialismo é conhecido por sua defesa da guerra e pela crença de que as nações poderosas devem governar sobre as mais fracas. Geralmente se defende contra acusações de opressão, insistindo que os povos colonizados se beneficiam, pois as nações mais ricas os ajudam e lhes dão coisas que normalmente não poderiam obter. Igualitarismo. O igualitarismo é uma escola de pensamento que se baseia no conceito de igualdade social, priorizando-a para todas as pessoas. Como tal, todos os cidadãos de um Estado devem ter direitos e tratamento iguais perante a lei. Transhumanismo. O transhumanismo acredita que todos deveriam se aprimorar com tecnologia para superar tanto os desafios mais básicos quanto os mais complexos da humanidade. O objetivo final é que todas as pessoas alcancem a imortalidade e possuam uma mente e um corpo incrivelmente avançados. Comunitarismo. O comunitarismo é uma ideologia que enfatiza o bem-estar e a importância da comunidade como a unidade social primária. Tipicamente, ele enfatiza a ideia de que o binário esquerda-direita da política está atrasando o progresso político e argumenta que políticas de ambos os lados do espectro são complementares e necessárias para beneficiar a comunidade. Acredita que o individualismo absoluto é prejudicial quando contradiz o bem comum. Autoritarismo. O autoritarismo é uma forma de governo caracterizada por um poder forte, geralmente central, que exige obediência à autoridade e limita as liberdades políticas e civis. Por exemplo, a maioria das monarquias clássicas são uma forma de autoritarismo. O governante de um país autoritário prende e persegue seus oponentes. Fascismo. O fascismo afirma que as pessoas são fracas e divididas, mas fortes quando unidas sob uma bandeira, seja essa bandeira de um Estado, nação, exército ou algo do tipo. É autoritário, o que significa que é caracterizado por um governo controlador que rejeita a ideia de que as pessoas podem votar entre múltiplos partidos. Envolve um poder central forte que geralmente se refere a um ditador e, portanto, rejeita a separação de poderes. Ele também é ultranacionalista, o que significa a crença de que uma nação não deve se preocupar com os direitos de outras nações desde que beneficie a si mesma. O ultranacionalismo geralmente coexiste com o militarismo, que é a ideia de que uma nação deve ter um exército poderoso o suficiente para expandir seus interesses e valores nacionais. O fascismo suprime a oposição usando métodos coercitivos. Acredita em uma hierarquia social natural e promove a recusa dos interesses individuais pelo bem percebido da nação ou raça. Nazismo. O nazismo é uma forma de fascismo com foco em sua ideologia racista que afirma que a raça ariana é superior. Acredita que a raça ariana deve governar o resto do mundo para torná-lo melhor, sendo assim ultranacionalista. Para ser classificado como ariano pelos nazistas, é preciso ser branco, heterossexual, mental e fisicamente capaz, não covarde e não judeu.
Se você for considerado não ariano, é chamado de Untermensch, que significa sub-humano. O nazismo também apoia a eugenia, um conjunto de crenças e práticas que visam melhorar a qualidade genética de uma população humana. Por essa razão, pessoas com distúrbios hereditários eram consideradas comedores inúteis e eram mortas ou enviadas para campos de concentração, pois eram vistas como vida indigna de vida. O nazismo também odeia homossexuais, considerando-os também como Untermensch.